Componente principal é o sistema de equação, onde nós temos as variáveis x1, que serão somadas, todas as variáveis serão somadas, desde que sejam multiplicadas por um peso. Então, essas variáveis serão ponderadas por um grau de importância. Onde estão esses graus de importância? Nos valores que serão assumidos nos autovetores que nós encontraremos para essas matrizes com as nossas variáveis. Então, nós temos aqui, se nós pegarmos esses coeficientes, elevarmos ao quadrado e somarmos, serão todos iguais a 1. Por quê? Porque serão vetores normalizados. Então, a soma dos seus quadrados vai ser igual a 1. Componente 2 serão exatamente as mesmas variáveis, com outros pesos que serão gerados por outro alto valor. Cada alto valor vai gerar um autovetor. Nestes autovetores estão os pesos das variáveis. E a soma desses coeficientes elevados ao quadrado será igual a 1. Quais são os passos para nós elaborarmos uma análise de componentes principais? Primeiro, todas as variáveis vão precisar ter média zero e variância igual a 1. Por quê? Porque cada variável tem uma dimensão diferente. Ela tem uma escala diferente. Temperatura, nós temos uma escala que varia de 0 ou de menos alguma coisa até 100. pH, 0 a 14. Se nós medirmos luminosidade, lux, não tem limite inferior e superior. Então, cada variável tem um campo de variação diferente, porque nós as inventamos, nós criamos escalas diferentes para medi-las. E para que elas possam ser tratadas, elas precisam ter alguma coisa em comum. Então, nós vamos igualar os campos de variação dessas variáveis. Vamos pegar cada uma delas, subtrair da sua média e dividir pelo desvio padrão. Nós estamos criando agora, atribuindo a essas variáveis uma padronização. Significa estandartizar. Que padrão será esse? Todas as variáveis agora terão média zero e variância igual a 1. Variância ou desvio padrão igual a 1. Vamos calcular a matriz de correlação. Reparem. Nós estamos lidando com interação entre as variáveis. E vamos descrever os nossos objetos de acordo com a interação entre essas variáveis. Nós estamos procurando uma informação da seguinte maneira. Quando uma variável varia, o que vai acontecer com a outra se a outra tem uma relação com essa? E isso é possível ver se essa relação é forte ou fraca pelo coeficiente de correlação. Quanto mais próximo de 1 for esta relação, mais força essa relação tem. Quanto mais próximo de 0, menos relação existe. Então, o grau de correlação é dado pelo agrupamento dos pontos gerados por essas duas variáveis em torno da reta que as descreve. Então, quanto mais próximos esses pontos estiverem, mais agrupados eles estiverem em torno da reta, maior será o grau de relação entre elas. O que significa uma relação, um coeficiente de correlação negativo, não significa menos relação. Porque menos 1 significa uma relação inversa.
apenas o sinal da reta, significa a direção da relação. Uma reta com coeficiente negativo significa que quando uma aumenta, a outra diminui, mas essa relação pode ser forte. Se for -1, significa que quando uma diminui, a outra diminui exatamente na mesma proporção. E esses pontos estão sobre a reta. É uma relação forte, embora negativa. Significa apenas que essa relação é inversa. De posse dessa matriz de correlação, nós vamos encontrar as raízes dessa matriz, que são os autovalores, e vamos gerar os autovetores correspondentes. Esses autovetores serão normalizados. E esses autovetores, eles contêm os pesos das variáveis, que vão gerar as coordenadas para cada objeto. Então, repare o que nós fizemos aqui. Nós pegamos as nossas variáveis, o conjunto das nossas variáveis, e criamos uma matriz de correlação entre as variáveis que nós utilizamos. Como uma variável se comporta em relação a cada uma das outras. Fizemos uma combinação de variáveis 2 a 2, extraímos as raízes dessas variáveis, criamos uns vetores, que são os autovetores normalizados, e vamos aplicar sobre as variáveis que nós utilizamos inicialmente, observando as suas relações, nós vamos dessas relações tirar os pesos que nós aplicaremos sobre os teores que elas geraram lá nos nossos procedimentos iniciais. E de posse dessas coordenadas, nós vamos distribuir os objetos. Então, veja o que nós estamos fazendo. Olha a beleza dessa análise. Nós extraímos das nossas variáveis as informações mais importantes relacionadas às relações entre elas e vamos aplicar essas informações sobre elas mesmas, que gerarão um procedimento que nos fornecerá um gráfico com o qual nós vamos poder interpretar. Esse é o sentido dessa análise. Por que tudo isso? Simplesmente porque nós não podemos gerar um gráfico com mais de 3 dimensões que não cabe na nossa mente. Por isso nós fizemos essa mágica toda que aqui está. Nós vamos gerar algo extraído das informações da interatividade das próprias variáveis e vamos gerar algo que a nossa mente é capaz de interpretar. Que algo é esse? Novas variáveis criadas a partir das originais. Vamos imaginar aqui numericamente para nós entendermos esse procedimento. Nós temos aqui vários ambientes. A1, A2, A3, A4 e A5. Que ambientes são esses? Esses ambientes são bairros na cidade do Panamá, onde nós colhemos informações a respeito de 2 espécies de baratas, espécie 1 e espécie 2. Então, no ambiente A1, nós pegamos 2 exemplares da espécie 1, nenhum da espécie 2. No ambiente A2, nós pegamos 5 exemplares da espécie 1, 3 da espécie 2. E assim, nos outros bairros, quantos exemplares nós coletamos de cada espécie. Então, veja que nós temos aqui estações de coleta e a descrição dessas estações pelas espécies de baratas que foram encontradas. O que nós queremos? Ora, essas espécies, veja que tem lugar que não se pega espécie 2, tem lugar que não se pega espécie 1,
tem lugar que tem mais espécie 1 do que espécie 2. Isso significa o seguinte, que essas espécies de baratas, elas são indicadoras de uma certa qualidade ambiental. Por quê? Porque algumas são tolerantes a determinadas variáveis ambientais e outras não. Umas são mais tolerantes a uma determinada qualidade ambiental que outras espécies. Veja o que está na nossa cabeça. Não é simplesmente descrevendo onde tem mais e onde tem menos espécies de barata. Isso será utilizado para nós interpretarmos os ambientes. O que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos estandartizar essas variáveis. 2 menos a média, 3, dividido pelo desvio padrão. Então, cada valor desse daqui, novo, será o valor estandartizado, ou seja, cada valor menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, todos eles aqui. E da mesma forma para a espécie 2. Aqui a média, o desvio padrão, nós temos aqui os valores estandartizados para cada uma delas. Vamos tirar o coeficiente de correlação entre SP1 e SP2. SP1 e SP2, a correlação entre SP1 e SP1 é 1, a correlação entre SP2 e SP2 também é 1. A correlação entre SP1 e SP2 é 0,82, SP2 e SP1, evidentemente, é SP2. Então, veja, nós temos duas variáveis, que são SP1 e SP2, consequentemente, nós teremos uma matriz de correlação 2 por 2. Está aqui a diagonal da matriz e aqui a outra diagonal. De posse dessa matriz, nós precisamos calcular os dois autovalores. Temos uma matriz 2 por 2, nós teremos dois autovalores. Está aqui, vamos aplicar a equação característica, subtrair lambda, chegamos numa equação de segundo grau, cujo autovalor 1 é 1,82, autovalor 2 é 0,18. Para o primeiro autovalor, que é 1,82, nós vamos subtrair 1,82 na diagonal e temos aqui o nosso autovetor 1, 1. Veja, menos 0,82x1 mais 0,82x2. Só pode ser 1 e 1. 1 e 1, nós temos o nosso autovetor normalizado, veja que é 1 e 1, seria raiz de 2, 1 dividido por raiz de 2 dá 0,707, 0,707. Esse é o vetor normalizado. Para o vetor 2, procedendo exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, subtraindo o valor 2, nós teremos o autovetor 2 normalizado 0,707 em menos 0,707. Tá? Aqui está, ó, o autovetor 2 normalizado. Coordenadas. Nós vamos pegar o autovetor 1 e vamos multiplicar pelas variáveis estandartizadas. Veja, o que nós vamos fazer? Está aqui as variáveis estandartizadas, que são relativos aos nossos pontos de A1 a A5, e vamos multiplicar pelo autovetor 1. Seria 0,707 vezes menos 0,47, mais 0,707 vezes menos 1,26. Fazendo isso, multiplicando esse primeiro elemento por toda esta coluna, o segundo elemento por toda esta coluna e somando na linha, nós temos o primeiro componente principal, que aqui está, F1. Para o segundo, temos aqui o nosso autovetor 2, perdão, aqui é autovetor 2.
Efetuando essa multiplicação, temos o nosso segundo sistema de coordenadas. O que nós fizemos aqui? Pegamos o peso gerado pelo autovetor, multiplicamos por cada um desses vetores aqui, que são as variáveis estandartizadas, somando, nós temos as coordenadas para cada ponto. Então, nós temos aqui componente principal 1, componente principal 2. Fazendo esse gráfico, nós temos aqui a nossa dispersão. Nós temos aqui os bairros separados pelos nossos teores de baratas. Então, temos aqui A1 e A5 do lado esquerdo, A2 e A3 do lado direito. A4 exatamente aqui na origem. Aqui nós encontramos o seguinte problema. Como nós podemos operar algebricamente, luminosidade, umidade e temperatura, esse é um problema inicial. Quando essas variáveis apresentam unidades de medida completamente diferentes. Luminosidade, que nós medimos com lux ou foot candles. Umidade, representada por percentual de vapor d'água em cada um desses ambientes. E temperatura em graus Celsius. Então, veja que como que nós vamos operar, se nós vamos trabalhar com uma equação matemática, como nós vamos trabalhar com operação matemática quando nós temos unidades completamente diferentes. Como que eu vou multiplicar ou somar lux com percentagem de água, com graus Celsius? Então, nós precisamos uniformizar isso. E nós vamos uniformizar essas variáveis por conta do campo de variação delas. Veja, olha como variam esses valores quando nós estamos lidando aqui com lux. Olha, o que são luxes? Luxes é uma medida que nos traz uma referência à quantidade de fótons que estão circulando no ambiente. Umidade. Então, veja que isso aqui varia extraordinariamente numa forma de variação completamente diferente da variação de umidade, completamente diferente da variação de temperatura, que é graus Celsius. Imagina, Fahrenheit seriam outros valores. Então, nós temos que transformar esses dados em valores comparáveis. Se nós formos ver esse campo de variação, ele está em torno de alguma coisa que nós não conhecemos, completamente independente disso. Eu vou fazer a média de cada uma dessas variáveis ser 0 e fazer o desvio padrão dessas variáveis, todas elas, ser igual a 1. O que eu estou fazendo? Eu estou acabando com as unidades de medida de lux, percentagem e temperatura para absolutamente nada. Não vai ter mais unidade de medida. Igual a média. Olha como o Excel nos facilita a história. Está aqui a média de luminosidade. Vou escrever aqui. E vou verificar a dispersão desses valores. A dispersão é dada por uma medida estatística chamada de desvio padrão. Como que a gente calcula isso? Igual a desviped, desvio padrão, que é 790. Vamos fazer para a mesma coisa com umidade e temperatura. Resolvido o problema. Então, nós temos aqui média e desvio padrão de cada uma dessas variáveis.
que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada valor desse, subtrair da média. O que eu estou fazendo? O resultado disso, quando eu estou subtraindo da média, eu estou colocando a média como centro das minhas variáveis. Vou fixar também o desvio padrão e vou fazer para todo mundo. Então, o que eu tenho? Repare aqui, B2 menos B6 dividido por B7, B3 menos B6 dividido por B7, B4 menos B6 dividido por B7. Veja que B6 e B7 fixou, eu operei todo mundo com eles fixados aqui. Quero calcular agora para umidade e temperatura. Todas essas variáveis agora têm média zero e desvio padrão igual a 1. Vamos ver se tem? Vamos lá. Igual a média disso aqui. Média zero. Vamos calcular para todo mundo. Tudo média zero. Igual a desvio padrão disso que aqui está. Vamos ver como é que está o restante. Está aí. Todas essas variáveis agora têm média zero e desvio padrão igual a 1. Nós tornamos essas variáveis agora comparáveis. Porque o que elas têm em comum? Todas têm média zero e têm desvio padrão igual a 1. O que nós queremos? Nós queremos que Mata, Pinheiro e Cerrado sejam comparados agora por luminosidade, temperatura e umidade de forma sinérgica. Ou seja, como Mata e Pinheiro e Cerrado podem ser descritos pela interação entre luminosidade, umidade e temperatura, e a gente sabe que uma variável interfere na outra. O que nós vamos fazer? Criar uma matriz de relação entre essas variáveis. Que relação vai ser essa? Vai ser através de um processo que nós chamamos de correlação entre as variáveis. Nós vamos procurar relação entre luminosidade e luminosidade, umidade e luminosidade, temperatura e luminosidade, e criar uma matriz chamada matriz de correlação. A gente sabe que a correlação entre as variáveis que têm as mesmas dimensões é 1. Então, nós vamos colocar já 1 aqui na diagonal. E vamos procurar a correlação entre luminosidade e umidade e luminosidade e temperatura. Igual a correl, luminosidade, ponto e vírgula, umidade, fecha parênteses, está aqui. Vamos procurar entre luminosidade e temperatura. Igual correlação entre luminosidade, ponto e vírgula, temperatura. Fecha parênteses. Está aqui a correlação entre essas duas variáveis. E agora, umidade e temperatura. Igual, correl, umidade, ponto e vírgula, temperatura. Fecha parênteses. Aqui. Entre luminosidade e umidade vai ter que ser exatamente essa daqui. Então, vai ser igual, correl, entre parênteses, umidade e luminosidade, ponto e vírgula, fecha parênteses, está aqui. Entre temperatura e luminosidade, igual a correl, luminosidade, ponto e vírgula, temperatura. Fecha parênteses, está lá. E entre temperatura e umidade, igual a correl, temperatura, ponto e vírgula, umidade, fecha parênteses, está lá. Então, está aqui a nossa matriz
que representa a interação entre todas essas variáveis. Veja que nós combinamos essas variáveis 2 a 2. E estamos trabalhando com a correlação entre elas. Essa é a matriz que nos mostra a interação entre as variáveis que nós estamos utilizando para descrever Mata, Pinheiro e Cerrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar as raízes dessa matriz e calcularmos o nosso autovalor e autovetor. Quantos serão os autovalores? 3. Quantos serão os autovetores? 3. Nós temos aqui no matrix macros. Veja que nós temos todas as operações de matrizes aqui. E temos aqui, ó, eigensolving, eigenvalue, porque esse software está escrito em inglês, e seriam os nossos autovalores e autovetores. Então, nós vamos procurar aqui os nossos autovalores. E que ele pede aqui, ó, onde está a matriz para calcular os autovalores? A matrizinha está aqui, ó. E clicando aqui, nós vamos dizer onde nós queremos que ele escreva o resultado desses autovalores. Quero que escreva aqui. Vamos observá-los. Nós temos autovalor 0, 0,66 e 2,33. O maior autovalor vai gerar o autovetor principal, o mais importante deles. Por quê? Se nós somarmos esses autovalores, veja o que vai dar. 3. Vamos somar a diagonal dessa matriz? 3. A soma dos autovalores é igual à soma dos elementos da diagonal, que numa matriz de correlação será sempre 1. Então, temos 3 variáveis, temos 3 valores iguais a 1, 1 mais 1 mais 1 igual a 3, é igual à soma dos autovalores. Eu quero saber o seguinte, qual é a proporção de cada autovalor na composição desse total? Igual a isso dividido por isso, igual a isso dividido por isso. Veja que o primeiro autovalor representa praticamente 78% desse total. E o segundo, 22% desse total. Significa que este alto valor tem uma importância extraordinariamente maior na composição dessa relação entre as variáveis. Ele é o mais importante. Então, nós vamos colocar isso aqui em ordem decrescente. Então, o primeiro vem para cá, o segundo vem para cá. Tirar isso daqui, que foi só para a gente mostrar a proporcionalidade. Esse daqui é 0, vem para o final aqui. Então, nós temos aqui o nosso alto valor mais importante, o segundo alto valor, cuja soma é igual a 3, soma igual a 3, e as proporções são igual a isso dividido por isso, igual a isso dividido por isso. Tá? Então, aqui nós temos a proporcionalidade desses autovetores, desses autovalores em relação ao total. Vamos calcular os autovetores agora. Então, nós temos o primeiro autovalor e o segundo autovalor. Vamos calcular os autovetores. Nós vamos lá em soluções relativas à raiz, autovetor.
Ele pergunta, onde está a matriz? A nossa matriz está aqui. Onde estão os autovalores? Os autovalores estão aqui. Onde eu quero que escreva a resposta? Eu vou colocar aqui. Run. Então, aqui os nossos autovetores. Então, esse daqui é autovalor. Esse daqui autovalores. E aqui estão os nossos autovetores. Como estão eles? Eles estão ordenados aqui em coluna, relativos aos autovalores que os geraram. Então, este primeiro aqui foi gerado por 2,33, o segundo foi gerado por 0,66 e o terceiro gerado pelo 0. Os autovetores, eles compõem os pesos que as nossas variáveis estandartizadas terão na composição da nossa equação. Então, eu vou pegar cada autovetor e multiplicar pela nossa matriz e somar. Ou seja, esta matriz aqui, multiplicado por esta, vai dar um outro vetor. Vamos aqui, ó, na nossa macro, operações matriciais, multiplicação. Eu vou multiplicar esta matriz, veja a posição, essa é a primeira. A segunda matriz vai ser o nosso vetor, e eu quero que escreva o resultado aqui. Está lá a multiplicação. Vou multiplicar o segundo vetor. Vou substituir isso daqui pelo segundo vetor. Veja que a nossa matriz é a mesma de dados. Vou multiplicar pelo segundo vetor. Quero que escreva o resultado aqui. Este valor multiplicou toda a primeira coluna. Este valor multiplicou toda a segunda coluna. Este a terceira coluna e somou na linha. Deu esse resultado aqui. A mesma coisa para o segundo autovetor. Vou pegar aqui os nomes dos locais, Ctrl+C, e vou colocar aqui, Ctrl+V. Eu tenho aqui, agora, coordenada 1, coordenada 2. O que eu fiz? Veja, eu estou dizendo o seguinte, que este teor de luminosidade para mata vai ser multiplicado por 0,6. Eu estou considerando 60% desse valor, 48% desse valor, 63% desse valor e somando. Eu tenho coordenada. A mesma coisa para Pinheiro, 60% de Pinheiro, 85% da umidade e 0,21% da temperatura. Somando tudo isso, eu tenho esta coordenada para Pinheiro. Veja que eu estou somando as variáveis multiplicados pelos pesos que foram dados pelos autovetores 1 e 2. Inserir gráfico. Está aqui o gráfico, que é o resultado dessa nossa análise. Esses pontos estão distanciados de acordo com as coordenadas que foram geradas com a utilização dos autovetores normalizados. Quem são eles? Aí eu vou lá naquele outro suplemento dizendo que é para a gente adicionar o rótulo. Onde estão os rótulos? Ok. Mata, Pinheiro e Cerrado. O que significa? Nós temos Cerrado e Pinheiro para o lado direito e Mata para o lado esquerdo. Quem dá essa posição para o lado esquerdo
para mata. Quem dá essa posição para o lado esquerdo para mata, que deu 1,66, que está aqui, ó, 1,66, vamos ver aqui, dá 60% de menos 0,85, 48% da umidade e 0,63 de temperatura. Veja que o que deu valor negativo é quem está negativo aqui, porque os pesos que multiplicaram aqui, ó, menos 46 e 0,64. Tá? Ao multiplicarmos aqui, foi 60 vezes isso que dá negativo. 0,46 vezes isso que dá negativo. E 0,64 vezes isso aqui que dá negativo. A soma dá menos 1,66. Ou seja, todas as variáveis são significativamente diferentes da mata para pinheiro e cerrado. Quando nós vemos o pinheiro, veja que nós estamos lidando com coordenada x. Quem deu coordenada x? Coordenada x aqui é a primeira, que vai gerar os valores x. A coordenada 2 foi o segundo autovetor. Então, quando nós multiplicamos aqui, as variáveis são as mesmas, mudaram os pesos. E quando mudaram os pesos, pinheiro está negativo, veja aqui, ó, menos 0,10. Por que que deu aqui negativo quando nós estandartizamos? Porque esses valores foram menores do que a média, perfeito? Olha aqui, ó. 583 menos 1.256 dá menos alguma coisa. Dividido por valor positivo, vai dar negativo. Então, estes valores todos negativos significam que os teores originais são menores do que a média. Por estarem menores do que a média, eles estão deslocados para cima, para o lado esquerdo, no x, ou para baixo, no y. Se estão acima da valor positivo, então variáveis com valores positivos jogaram a mata para cima e o cerrado para cima, e pinheiro, valores negativos, jogaram ele para baixo. E assim nós interpretamos como essas variáveis condicionam pontos para esses ambientes no gráfico e tornam esses ambientes comparáveis segundo os descritores que nós utilizamos para analisá-los. Isso se chama análise de componentes principais. Essas coordenadas x e y não são temperatura, nem umidade, nem nada, são coordenadas que foram geradas pelas variáveis quando nós calculamos a matriz de correlação, calculamos os autovalores e os autovetores. Os autovetores nos proporcionaram determinar coordenadas para esses objetos, mata, pinheiro e cerrado, e com esses objetos nós fizemos essa análise. E aí nos cabe agora interpretar isso. O primeiro autovalor é o valor da mais alta importância, porque ele representa 78% da variabilidade que nós temos aqui. O segundo autovalor tem 22% da variabilidade dos dados. E o terceiro, 0. Então, como o terceiro é 0, ele é desprezado. A importância dele está relacionada à importância dos autovalores. Então, por isso, nós consideramos 2. E nós reduzimos de 3 variáveis originais que nós tínhamos, agora para 2, e podemos comparar esses ambientes por 2 novas variáveis, chamadas componente 1 e componente 2. Quando nós efetuamos a multiplicação e somamos, veja que todas as variáveis entraram na composição de cada uma dessas coordenadas. Então, nós temos embutidas nessas coordenadas
todas as variáveis, temperatura, umidade e luminosidade. Como que nós escolhemos isso? Existe uma convenção científica internacional dizendo o seguinte: nós vamos considerar os autovetores que são gerados pelos autovalores maiores do que 1. É uma convenção. Por quê? Porque entre eles estão as maiores representatividades das suas importâncias. Abaixo de 1, a representatividade deles será desprezível. Por isso, nós escolhemos só os 2. Esse gráfico é o resultado da análise. Sabe onde que começa a competência do biólogo? Do gráfico para frente. Agora, nós precisamos interpretar isso, que é aqui que nós entramos. A nossa competência está na interpretação do resultado desta análise. Tudo isso que nós fizemos aqui está em tudo que nós vimos aqui, desde operações com matrizes até raízes e autovetores. Aqui está a utilidade da álgebra linear. O que nós fazemos com matrizes? Nós temos um instrumento, uma ferramenta que nos permite analisar um fenômeno biológico. E agora tem sentido calcular determinante, calcular a inversão de matrizes, porque, veja, tudo isso está embutido nessa análise que nós fizemos aqui.